Texto bíblico de hoje que nós vamos começar, abra sua Bíblia e vamos direto ao ponto. Vamos usar alguns textos bíblicos, mas eu quero começar com Romanos capítulo 1. Então abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos fazer uma pequena reflexão bíblica e eu quero falar sobre Jesus. Esse é o meu objetivo hoje. Porque quando nós falamos da ceia de Deus, nós falamos de Cristo, a cerimônia que representa o que Jesus fez por nós. Então é sobre ele que eu quero conversar um pouquinho com vocês. E começar dizendo que o nosso Jesus é maravilhoso. E ele nos ama muito, muito. E uma prova do seu amor é porque você está aqui, com vida, com oportunidade de poder abrir a palavra de Deus. Então sejam bem-vindos de maneira muito especial. Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo vai fazer uma declaração falando sobre o Evangelho. Quando nós falamos de Evangelho, a notícia que chega a nós é que o Evangelho é uma boa notícia. O que é o Evangelho? É uma boa notícia, uma boas novas. A palavra Evangelho é isso. Mas Paulo ele vai trazer um novo significado ao Evangelho. O Evangelho não é só uma boa notícia. É bom nós recebermos boas notícias, sim ou não? Você gosta de boas notícias? Estamos lotados de más notícias, de falsas notícias e tudo mais. É bom quando nosso coração se encontra com boas notícias. E a palavra de Deus está cheia de boas notícias para nós. Mas o Evangelho é mais do que boas notícias. Porque se o Evangelho fosse só boas notícias, um jornal da Novo Tempo resolveria. Mas o Evangelho ele tem um potencial. E é isso que o texto diz. Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia por favor, verso 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim a palavra de Deus. Romanos é o livro mais importante que o apóstolo Paulo escreveu. Eles dizem que é o evangelho que Paulo escreveu, foi Romanos, onde a graça é apresentada de maneira extraordinária. E no livro de Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: pois eu não o quê? Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Pois está escrito que o justo, o quê? Viverá pela fé. Este aqui foi possivelmente um dos textos bíblicos que Martinho Lutero leu quando ele sentiu-se tocado para começar uma reforma que fez com que nós chegássemos aqui até hoje. O justo viverá pela fé é a nossa mensagem principal. Nós acreditamos na salvação pela graça mediante a fé, é isso que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia ensina que nós encontramos essa salvação pela graça mediante a fé porque um dia nós tivemos contato com o Evangelho. E essa boa notícia do Evangelho encontrou o nosso coração. E diz que este Evangelho que encontrou o nosso coração, ele é o poder de Deus. Então para nós cristãos, amigos, olha para mim. O Evangelho não é só uma boa notícia, o Evangelho é o poder de Deus. A palavra grega para poder aqui é dínamos. O Evangelho é a explosão de Deus em nós. É algo que faz mexer com as nossas estruturas da vida. O Evangelho, ele é mais do que simplesmente palavras que foram entregues por um historiador, por um estudioso, por um filósofo. O Evangelho é o recado de Deus que tem poder para transformar corações que não seriam transformados de outras maneiras. Amigos, pessoas que tiveram encontros verdadeiros com o Evangelho, com as mensagens da palavra de Deus, encontraram a essência dentro do seu coração para mudarem de vida, para serem transformados por este poder. Precisamos do Evangelho. Você precisa do Evangelho, sim ou não? Você precisa do Evangelho. Tem um pugilista, é isso a palavra? Lutador de boxe, um pugilista famoso, conhecido como um dos maiores pugilistas da história, Muhammad Ali, já viu falar dele, né? Muhammad Ali era conhecido pela sua agilidade, mas também era conhecido pela sua arrogância. E tem uma história conhecida dele, que fala que uma vez ele estava num avião, e aí o avião entrou em turbulência. E aí as aeromoças começaram a andar pelos corredores daquele avião, pedindo
encarecidamente para que as pessoas pudessem colocar o cinto, porque o avião estava em turbulência. E aí quando chegou perto de Mohamed Ali, que estava ali nas primeiras fileiras, na classe especial, disse: por favor, senhor, o senhor poderia colocar o cinto? E ele, na sua arrogância, disse assim: a senhorita não me conhece, um super-homem não precisa de cinto de segurança. A aeromoça assustou com a resposta dele, né? Olhou para ele e falou: eu entendo, senhor. O senhor só se esqueceu de que super-homem não precisa andar de avião. Queridos, nós não somos super-homens. Na verdade, somos pecadores que carecemos da glória de Deus. Se não fosse a graça do Senhor, nem aqui estaríamos. Amigos, hoje você foi abençoado por Deus. Hoje, ao você despertar, a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renovou na tua vida. Esta manhã, a causa de nós não termos sido consumidos pelo poder do pecado que habita em nós, é porque a graça de Deus nos alcançou. E esta graça foi o poder de Deus para nos dar ânimo, para nós recomeçarmos de novo. Amigos, o que nós iremos experimentar nessa Santa Ceia é mais uma vez a demonstração do poder de Deus. Você não é um super-homem, você é um ser humano com defeitos, com dificuldades, que falha, que faz promessas, que deixam de cumprir promessas que foram feitas, que quando sai da igreja, depois de ouvir uma mensagem, fala assim: eu vou mudar, hoje eu vou ser diferente, e cai às vezes nos mesmos erros. Mas a misericórdia do Senhor se renova mais uma vez, e hoje é mais um dia em que este poder do Evangelho pode encontrar você. Mas vai depender de como você vai reagir ao Evangelho. Então, amigos, o Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. Mas você vai dizer o que fará com esse poder. Está claro? Pensando nisso, as minhas 3 lições de hoje serão baseadas em 3 relatos curtos da vida de Jesus, que eu queria ler com você rapidamente. 3 relatinhos de cenas que aconteceram com Cristo e como essas cenas têm a ver conosco hoje. E é isso que eu queria que o seu coração se abrisse nessa manhã. Vamos lá? Primeiro, Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 4. Vamos usar bastante a Bíblia, hein? Então prepara a sua Bíblia. Culto tem que ter Bíblia. Culto em que a Bíblia não é aberta não é culto. Então vamos acompanhar na Bíblia. Eu gosto de fazer estudos da palavra de Deus, gosto de usar as imagens e tal, acho que é importante. Domingo a gente tem feito nossos estudos de Daniel, tenho trazido ali as apresentações, mas no sábado eu gosto de olhar no teu olho e abrir a Bíblia com você. Então assim, é o momento da gente poder também juntos pegar a palavra de Deus, anotar os detalhes e entender os recados que Deus tem para nós. Lucas capítulo 4. No verso 16 acontece uma cena interessante. Se você ler a partir do verso 14, Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, Jesus já está fazendo sucesso. Ele já passou pela tentação, já foi batizado por João Batista, já começou o seu ministério, o ministério dele tem tido resultado. O verso 14 diz que então Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galileia. Estão comigo no texto? E a sua fama se espalhou por aquela região, e ele fazia o quê? Ele ensinava nas sinagogas, e dentro desses seus ensinos, estava tendo êxito, sim ou não? Porque diz o texto que ele estava sendo o quê? Elogiado. As pessoas olhavam para as mensagens que Jesus pregava, e Jesus tinha as maiores habilidades de trazer as suas mensagens, e eu acho isso muito, muito bonito de Jesus, porque Jesus conseguia chamar a atenção para as crianças e das pessoas de mais idade, todos conseguiam ser atraídos pelas mensagens de Cristo. Cristo está fazendo sucesso. Aí ele resolve voltar para a sua terra. Aí ele encontra um choque de realidade. Na Galileia está dando tudo certo, ele está sendo elogiado pelas pessoas. Mas no verso 16 ele decide voltar para Nazaré. Nazaré foi a cidade que Jesus viveu toda a sua vida. Era em Nazaré que José tinha a sua carpintaria, e era em Nazaré que Jesus trabalhava ali. Jesus nada mais era em Nazaré do que o filho de José, o carpinteiro.
O que Jesus era ali em Nazaré era mais um jovem que cresceu naquela cidade, que desenvolvia suas habilidades. E agora Jesus volta no meio de uma fama de pessoas, mas agora não mais como o filho de José simplesmente, mas como um rabi, como um mestre, como com discípulos, com pessoas que estão ao lado dele, acompanhando. E quando ele chega na cidade, acompanhado de pessoas, as pessoas chamam atenção. A maneira como está acontecendo o ministério. Mas aí vem um balde de água fria, porque diz o verso 16 assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de ir na sinagoga no sábado, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, ele achou o lugar onde está escrito o seguinte texto: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, Jesus devolveu este livro para o assistente e sentou. Você conseguiu imaginar a cena, não? Jesus pega o livro de Isaías e abre o livro de Isaías e cai naquele dia, ele encontra no meio do texto do pergaminho, porque não era um livro, né? Era um pergaminho que se abre, e ele encontra no meio do pergaminho um texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele lê o texto em pé, as pessoas faziam a leitura do texto em pé, ele lê o texto em pé, fecha o texto, o pergaminho, devolve o pergaminho para o assistente e faz o quê? Senta, porque um rabi ensinava assentado, lia o texto em pé e ensinava assentado. Jesus senta. As pessoas começaram a olhar para ele, manter os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: peraí, não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure a si mesmo. Dirão: tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, reinando grande fome em toda a terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem fazer o quê? Atirá-lo ali embaixo. E Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. A primeira história mostra um profeta que não foi aceito na sua terra. Jesus tem a oportunidade de abrir na sinagoga um texto profético. O que ele leu em Isaías era uma profecia daquilo que iria acontecer e do que seria o ministério de Jesus. Mas na sua própria casa, Jesus não foi aceito. As pessoas diziam que o que ele estava dizendo era uma blasfêmia e queriam matá-lo. Levaram ele para o alto da montanha para ser jogado ali embaixo. Mas antes disso, Jesus ele faz uma mensagem dizendo: olha, os profetas não são bem aceitos na sua terra. E aí ele cita 2 personagens, eu queria que você guardasse isso. 2 personagens do Antigo Testamento, porque são personagens que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. Quais são os personagens que ele cita? A viúva de Sarepta e quem mais? Naamã. O que aconteceu com a viúva de Sarepta? Quem lembra? Elias foi enviado até ela, para quê? Para quê? Para que ela pudesse se alimentar ele. E ela recebeu bênção, sim ou não? O azeite dela, quando recebeu, e a sua fé moveu para que o seu azeite não acabasse. Naamã, lembra de Naamã? Eu contei até para os aventureiros esse dia essa história. O que eu acho mais interessante na história é porque a lepra de Naamã não passou para a menina, mas a fé da menina passou para Naamã. Na verdade, a fé da menina era mais contagiosa do que a lepra de Naamã, porque ela conseguiu fazer com que o coração dele se enchesse de esperança, e ele foi até aquela cidade para conseguir em Samaria receber a orientação do profeta, e ali a orientação era que ele pudesse se mergulhar quantas vezes? Só que ele não queria, lembra dessa história? E aí, como ele não queria, os próprios soldados que também receberam a unção da bênção do Espírito Santo, falaram para ele assim: mas o senhor veio até aqui?
Se fosse algo mais difícil, o Senhor faria. O que custa você mergulhar 7 vezes no rio? Mas o rio é fedorento, não tem problema. Olha para você, olha a situação. E ele vai, e na 7ª vez o milagre acontece. Jesus cita pessoas que não eram judeus, pessoas que não eram da sua própria terra, para dizer que a mensagem do Evangelho lá no Antigo Testamento já chegava para pessoas que eram estrangeiros. Outros também tinham direito ao Evangelho. Guardou isso? Segunda cena. Estou só fazendo você imaginar algumas cenas aqui. A segunda cena está no livro de Mateus 12. Mateus capítulo 12, versículo 38. Mateus 12, 38. Mateus 12, 38. Diz assim. Isso aqui é uma cena interessante também de Jesus. Quero que você relembre Cristo. Tenho relido o livro Deserto das Nações e me encanto com Jesus. Jesus é incrível. Mateus 12, 38 diz assim: então alguns escribas e fariseus disseram a Cristo: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Eles pedem mais um sinal. Só nesse capítulo 12, Jesus entra no sábado na sinagoga, encontra um homem que tinha uma das suas mãos ressequida e cura este homem. E eles queriam destruí-lo porque Jesus curou no sábado. Jesus ensina que é lícito fazer o bem no sábado. Passa um pouquinho, trouxeram a Jesus o endemoniado, cego e mudo. E Jesus curou este homem, o homem passou a falar e a ver, e toda a multidão se admirava. Quantos sinais Jesus já tinha feito? Quantos? Só nesse capítulo. Quantos sinais? Mas Jesus já tinha feito milhares. Mas eles chegam, os escribas e fariseus, e falam assim: peraí, nós queremos crer em você, mas para crer em você nós precisamos que o Senhor faça o quê? Mais um. O ser humano é interessante, né? Eu lembro de Gideão, quando recebeu a resposta de Deus. Lembra que ele fez uma prova com o Senhor? Senhor, olha aqui a minha lã, se ela ficar molhada e o chão seco, eu vou acreditar. E Deus fez exatamente aquilo que ele tinha pedido, mas ele mesmo assim pediu: Senhor, mas faça de novo. O ser humano quer uma contraprova, o ser humano quer mais um sinal. E aí Jesus responde para ele, o famoso texto que ele diz assim: mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Porque a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Verso 43: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz assim: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o... Se a casa que foi limpa por Jesus não for ocupada por Deus, ela deixa espaço para que quando o diabo volta, encontre ali morada limpa com 7 outros mais, para fazer pior do que estava antes. É forte esse texto, né? Assim também acontecerá a essa geração perversa. Jesus diz assim para eles: olha, vocês querem mais um sinal? Queremos mais um sinal, pois vocês não vão receber nenhum sinal. Na verdade, o sinal que vocês vão receber é o sinal de Jonas. E Jesus cita mais 2 personagens bíblicos do Antigo Testamento. Olha aqui, só Jesus nas suas mensagens ele vai citando personagens. Ele citou na primeira vez a viúva de Serepta e Naamã. Agora Jesus cita mais 2 personagens. Quem são? Na verdade 3, mas vamos colocar 2 aqui. Ele cita Jonas. Lembra de Jonas? Lembra da história dele? Os detalhes da história dele? E ele cita quem mais? Ele cita a rainha que queria conhecer Salomão, a rainha de Sabá, que queria conhecer de onde vinha a sabedoria
E aí Jesus diz: aqui está quem é maior do que Jonas, e aqui está quem é maior que Salomão. As pessoas queriam mais um sinal. Mas você lembra da história de Jonas? Onde Jonas abriu mão do seu chamado e acabou sendo levado para a barriga do peixe. Você lembra como Deus deu para ele uma nova oportunidade para que ele pudesse ir até a terra, e ali um milagre aconteceu? Você lembra da rainha que saiu de longe, de terras estranhas, de terras estrangeiras, para conseguir ouvir os recados acerca do que estava acontecendo na vida daquele homem? Interessante. Terceira cena, guardem bem, vocês vão entender onde nós vamos chegar. Terceira cena, livro de Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Tem uma cena linda, muito conhecida, muito falada na Semana Santa. Mas Mateus 21 apresenta uma cena maravilhosa. Diz assim o verso 1. Acharam? Mateus 21, versículo 1 diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vá até a aldeia que está diante de vocês, e vocês logo encontrarão preso um jumentinho, e com ela uma jumenta, com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumento, e num jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam diante dele como os que seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Só mais um texto ainda completando isto, Lucas capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, 41. Só completando o que está aqui em Mateus, Lucas 19, no verso 41, termina dizendo assim: mas quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, fez o quê? Chorou por ela. Olha para mim. Que cena é essa que acabou de acontecer? Que cena que nós acabamos de ler? A entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. Olha aqui para mim. Das profecias messiânicas do Antigo Testamento, essa era uma das mais aguardadas pelos judeus. Eles esperavam um dia em que Jesus entraria em Jerusalém. Mas na mente deles, Jesus entraria em Jerusalém com um exército para fazer uma rebelião e tomar Jerusalém das mãos dos romanos. A expectativa deles é que Jesus entraria em Jerusalém cheio de soldados armados com as suas armaduras para fazer uma guerra e fazer com que os romanos fossem expulsos de lá. A cabeça deles era que Jesus seria um libertador político. Chegou o dia em que Jesus iria entrar em Jerusalém. E o livro das Exatas Nações apresenta essa cena de maneira brilhante. Eu até te aconselho a ler em casa. Porque ali entra uma multidão com Jesus. Mas a serva de Deus disse que ali não eram soldados que estavam entrando ali. Quem entra com Jesus em Jerusalém são as pessoas que Jesus curou. Você consegue imaginar isso? A serva de Deus diz que ali entra os leprosos que foram curados por Jesus. E eles pegam as suas capas, que até então eram imundas, que ninguém podia chegar perto deles, que ninguém podia tocar neles, e pegam essas capas e colocam no meio do caminho, e vão permitindo que Jesus passe por cima delas, que agora estão limpas, porque Cristo os curou. Diz que os coxos, aleijados, que até então não podiam andar, são os que vão na frente, pulando de alegria, dizendo: hosana, hosana. Pessoas que receberam o verdadeiro significado do Evangelho. Pessoas que sentiram na sua frente quem era Cristo. E esses homens se alegravam dizendo assim: olha quem é este homem. Este que entra em Jerusalém, ele mudou a minha vida. E ele pulava. Diz que os cegos que foram curados por Jesus abriam caminho
para que outras pessoas pudessem passar. Você consegue imaginar essa cena? Pessoas que tinham sido alcançadas por este evangelho de graça, que andaram durante o ministério de Cristo, que ouviam as suas mensagens, e não eram mensagens políticas, revolucionárias, militantes, eram mensagens de graça, de amor, de salvação. Essas pessoas entram com Cristo montado num jumento e faz uma entrada triunfal, porque aquela cena era a cena do que representa o evangelho, a transformação que ele quer fazer. E aí diz que algumas pessoas olhavam para a cena e falavam: quem é esse homem? E aí o livro Desejado apresenta um detalhe assim lindo, porque diz que as pessoas que começaram a ouvir essa mensagem, quem é este homem, começaram a responder citando profecias do Antigo Testamento. E diz que eles começavam a perguntar assim: quem é este homem? E aí diz que alguns olhavam assim: se pergunta quem é este homem? Pergunte a Adão. E Adão vai dizer que este homem é a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é este homem? Pergunte a Abraão. E ele vai dizer que este homem é Melquisedeque, o príncipe de Salém, o rei da paz. Pergunte a Jacó. E ele vai dizer que este homem é o leão da tribo de Judá. Pergunte a Isaías. E ele vai dizer que este homem é o maravilhoso conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Quer saber quem é este homem? Pergunte a Daniel. E ele vai dizer que este é o Messias prometido. Quer saber quem é este homem? Pergunte a João Batista. E ele vai dizer que este homem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer saber quem é este homem? Pergunte a Pedro. E ele vai dizer: este homem é Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Quer saber quem é este homem? Pergunte aos demônios. E eles dirão: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Quer saber quem é este homem? Pergunte aos discípulos. E eles dirão que este é aquele que mudou a nossa vida. Uau! Que cena! O Jesus que foi rejeitado em Nazaré, o Jesus que queria que fizesse mais milagres para acreditar nele, foi o Jesus que fez a diferença na vida de homens e mulheres que precisavam dessa graça, e que agora está ali entrando em Jerusalém, sendo celebrado por aqueles que experimentaram o poder do evangelho, o poder da salvação. Só que para piorar, seria lindo se tivesse terminado aqui, né? Mas diz que quando Jesus entra em Jerusalém, o que ele faz? Ele sobe a montanha e lá em cima ele chora. Por que Jesus chora? Três coisinhas que eu queria que você guardasse no seu coração agora, para terminar. Olha bem para mim aqui. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu queria que isso ficasse no teu coração. Na história de Jesus sendo rejeitado em Nazaré, demonstra que aqueles que são de casa precisam do evangelho. Aqueles que são de casa precisam da graça. Mas muitas vezes eles não vão aceitar. Mas nessa manhã, amigos, você precisa entender que tem muita gente que precisa encontrar este evangelho. Amigos, o evangelho de Cristo precisa incomodar um pouco mais o nosso coração. Nós temos uma mensagem linda, amigos, e essa mensagem simplesmente nos faz assistir um culto sábado de manhã na igreja e voltar para casa achando que está tudo bem. Amigos, a mensagem do evangelho é tão maravilhosa e tão transformadora que deveria fazer com que ao sairmos daqui saiamos desejosos de que mais pessoas encontrem Cristo. Dia para trás eu ouvi um testemunho de uma missionária que trabalha num dos países da janela 1040. E nesse seu testemunho em que ela com muito medo de dizer, porque ela não pode ser descoberta, ela diz que quando ela anda nas ruas aqui do Brasil, ela quer falar de Jesus para o cara da padaria, para o cara do pão de ônibus, para o motorista do ônibus, porque ela fala assim: como é que é possível que vocês não fazem isso? Aonde eu moro eu não posso falar que eu conheço Cristo, e vocês que estão aqui livres para poder apresentar esse Jesus não fazem nada. Amigos, existem pessoas e os mais diversos cantos dessa cidade, deste mundo, que precisam conhecer o poder do evangelho. Amigos, talvez você não saiba
Mas dos 8 bilhões de habitantes do mundo, 3 bilhões e meio não sabe quem é Jesus. Talvez você não saiba, mas de ontem para hoje morreram 125 mil pessoas sem conhecer a Cristo. Todos os dias morrem 125 mil pessoas sem conhecer a Cristo. Amigos, de ontem para hoje morreram 11 cristãos por causa do Evangelho. Amigos, o Evangelho precisava nos incomodar mais. Talvez não nos incomoda tanto, porque nós ainda achamos que precisamos ser apenas pregadores. Não, Deus não precisa de pregadores, Deus precisa de testemunhas. Pregadores falam daquilo que ouviu, testemunhas falam daquilo que viu. Amigos, Paulo dizia assim: eu dou a minha vida por este, eu não me envergonho deste Evangelho. O que Paulo viu? O que Paulo viu que mexeu tanto com o seu coração, que fez ele abrir mão da sua história para poder seguir o Evangelho do Senhor? Amigos, Deus ainda tem levantado pessoas para realizar uma obra de transformação na vida de outros que precisam conhecer este Evangelho. Amigos queridos, acredite nisso que eu vou dizer para você hoje em nome de Jesus. Deus precisa de testemunhas, pessoas que viram a obra do Evangelho no seu coração e querem viver algo a Deus. E o que é mais lindo é porque a palavra testemunha no Evangelho é a palavra mártires. Pessoas que estão dispostas a dar a sua vida por este Evangelho. Amigos, eu não sei o que foi que João viu na ilha de Patmos, mas depois que ele viu o que ele viu na ilha de Patmos, ele não queria morrer mais. Ele lutou contra o frio, a fome e o medo para sair daquela ilha. E depois que ele saiu daquela ilha, ele ainda escreveu um evangelho falando sobre quem ele viu. Amigos, encontros verdadeiros com Jesus são transformadores. Precisamos aproveitar a chance de se encontrar com Deus. Na história do sinal de Jonas, nós aprendemos que precisamos valorizar mais os sinais que Deus já fez. A gente esquece o que Deus já fez em nós. A gente sempre espera mais um milagre. A gente sempre espera aquilo que Deus ainda vai fazer. E eu garanto para você, Deus tem poder para fazer algo mais. Mas eu preciso que você olhe para trás hoje e reconheça tudo que Ele já fez. E você já vai ter motivos suficientes para acreditar de que não precisa mais ter medo, porque lutas maiores você já enfrentou. E Deus demonstrou que quando Ele luta por você, as lutas deles te dão vitória. Amigo, acredite num Jesus que o maior sinal é a sua misericórdia que se renovou hoje. E quando eu olho para a história de quando Jesus chora, eu entendo que Jesus chora até hoje. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo se entristece quando Ele olha para filhos dele, que receberam tantos sinais, que poderiam estar no meio das multidões de pessoas que celebram a glória de Deus, que poderiam estar ali vivendo na prática qual é o poder do Evangelho em sua vida, mas decidem abrir mão de viver isso por causa de um pouquinho de prazer deste mundo, sendo que poderia ser alimentado com um pão que vem do céu. Amigos, precisamos viver mais. Jesus chora ainda hoje, porque nós ainda temos a oportunidade de ser mais intenso e desperdiçamos. E o tempo passa, amigos, passa. Estou falando para os jovens. Você que é jovem, amigo, tem força. O tempo passa rápido para você.
Decida fazer algo para Deus hoje, enquanto você tem força, tem saúde. Se entregue à causa de Deus. Se preocupe menos em ganhar fortuna e se preocupe mais em distribuir a maior riqueza que você tem. E a maior riqueza que você tem, dinheiro do mundo não pode pagar. Amigos, eu sei, os tempos são difíceis, queremos demonstrar os nossos status e poderes. Mas se nós acreditamos no Evangelho, este Evangelho diz que o Cristo que nós acreditamos está voltando. E será que vai ter alegria para nós ao irmos sozinhos para o céu, sendo que pessoas que nós amamos e conhecemos estão do lado de fora? Amigos, enquanto ainda há chance para você fazer algo por Deus, faça enquanto tem tempo. Porque a noite vem. A noite vem. Mas a luz do Evangelho ainda brilha. A porta da graça ainda está aberta. Então entre dentro dela e traga junto com você quem Deus quer que você traga. O que o poder do Evangelho pode fazer por você hoje? Você tem um poder nas mãos. Sozinho você não é super-homem, mas com este poder você não consegue imaginar o que Deus pode fazer por você. Ao participar da ceia, lembre-se do que Cristo fez e lembre-se do que você pode ser nas mãos dele.